dores na coluna, problemas lombares, hérnia de disco, geram direito à concessão da aposentadoria por invalidez? Nesse vídeo nós vamos esclarecer essa dúvida. Nós já tratamos em outro vídeo o que caracteriza a concessão, qual é o requisito formal, o requisito legal que caracteriza o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Mas nós recebemos constantemente a seguinte dúvida, o seguinte questionamento de que aquela pessoa está acometida de problemas lombares, tem hérnia de disco, tem, enfim, várias patologias, várias sequelas na sua coluna que deixa ela impossibilitada de realizar o seu trabalho. Eu vou deixar no final desse vídeo o link, o botão para que você acesse a matéria completa, onde tem ali detalhes em relação a essa pesquisa que foi realizada, que foi detectado que problema na coluna, dores lombares, é um dos principais motivos de afastamento do trabalho que gera direito ao benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Isso acontece porque muitas vezes não existe uma ergonomia adequada no local de trabalho, na mesa e na cadeira daquele trabalhador. Então isso a médio ou a longo prazo pode gerar uma incapacidade laboral, sim. Outra questão que foi levantada também é que às vezes o excesso de carga, o excesso de peso, esse trabalhador que é submetido a carregar peso, fatalmente ele está fadado a ter um problema lombar, um problema na coluna também, que vai deixar ele incapacitado a médio ou a longo prazo. Existem vários exemplos, além desses mencionados na pesquisa que eu acabei de indicar, que o problema lombar pode gerar uma incapacidade laboral. Até mesmo o trabalhador, um operador de máquina, por exemplo, que dependendo da posição que ele fica todo dia, que realiza um esforço repetitivo, pode gerar também, se aquela máquina não tem uma ergonomia adequada numa posição de trabalho, pode gerar também um problema na coluna, um problema lombar para esse trabalhador e, consequentemente, gerar um afastamento no trabalho. Isso prejudica toda a sociedade. Prejudica esse trabalhador que depende ali do seu trabalho para prover o seu sustento e às vezes tem um benefício negado pelo INSS. Prejudica a empresa também, que precisa da força de trabalho daquele trabalhador para realizar determinada atividade. Quando ocorre o afastamento desse trabalhador, ela tem que colocar um outro profissional que tem que aprender do zero aquela atividade. Isso gera um elevado custo também para aquela empresa, que ainda muitas vezes sofre também uma ação trabalhista por não disponibilizar um ambiente de trabalho, uma ergonomia adequada para que esse trabalhador realize a sua atividade profissional. Então, respondendo ao questionamento inicial do vídeo, sim, é possível obter tanto o auxílio-doença quanto também a aposentadoria por invalidez junto ao INSS. Então o problema lombar, o problema na coluna, quem tem hérnia de disco e vários outros desdobramentos que geram esse problema na coluna, tem direito sim à concessão do benefício por incapacidade. Mas é importante a gente esclarecer que não é o fato da pessoa ser detectada com algum problema lombar, que tem alguma hérnia de disco, enfim, necessariamente ela terá direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença. Não é o fato apenas de ter esse problema na coluna que gera o direito ao benefício por incapacidade. O que vai determinar a concessão do benefício são dois requisitos. Primeiro, que o perito médico do INSS constate essa incapacidade, ele vai definir se essa incapacidade é total e permanente ou é total e temporária para conceder ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E outra questão que é levada em consideração também é que esse problema clínico que essa pessoa possui, essas dores lombares, impeça ela para realizar não só o seu trabalho habitual, como também qualquer outro tipo de atividade laboral. Então, se for detectado o problema na coluna e que esse problema impeça essa pessoa de retornar ao seu trabalho ou realizar qualquer outro tipo de atividade, aí sim, de acordo com a Lei 8.213, será concedido ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, o que esse segurado do INSS, o que esse trabalhador deve fazer, deve proceder quando o INSS nega a concessão desse benefício? A única saída é requerer, através de uma medida judicial, a concessão desse benefício, seja de auxílio-doença, seja de aposentadoria por invalidez, desde que essa pessoa se sinta incapacitada para retornar ao seu trabalho em decorrência dos problemas na coluna. Para a gente finalizar esse vídeo, é muito importante esclarecer também que quando esse
esse problema lombar, esse problema na coluna desse trabalhador teve um nexo, teve uma relação direta com o desenvolvimento da sua atividade profissional na empresa, esse benefício ele tem um caráter acidentário e disso decorrem vários direitos, como por exemplo, enquanto ele recebe o benefício de auxílio-doença, a empresa é obrigada a depositar o fundo de garantia, o FGTS, assim como quando esse trabalhador, na hipótese também do auxílio-doença, for considerado recuperado e retornar ao trabalho, ele tem ainda a estabilidade de 1 ano. Então, quando houver nexo, houver relação entre a atividade desenvolvida por esse trabalhador e essa atividade de desenvolver essa patologia, esse problema clínico no trabalhador, ele também tem direitos trabalhistas garantidos tanto pela legislação previdenciária quanto pela legislação trabalhista.